E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e nesse vídeo a gente vai ver como usar as formas básicas para desenhar com mais facilidade. Essas formas ajudam a gente a visualizar e a entender e estruturar melhor o desenho. E galera, eu gravo e edito esses vídeos aqui sozinho, tá? Então deixa o like aí por todo esse trabalho que eu tô tendo e pelo conteúdo bem massa que eu tô trazendo aqui para vocês. Então sem perder mais tempo, vamos lá! Nesse vídeo aqui a gente vai ver as formas básicas em duas dimensões, já que elas são as mais fundamentais de todas e também são necessárias para que a gente possa estudar as formas em três dimensões com mais facilidade. E a gente também vai fazer um desenho bem legal usando essas formas básicas como estrutura inicial para esse desenho, e vocês vão poder acompanhar e desenhar aí também. Então, quantas e quais que são essas formas? Essas formas são três, o quadrado, o círculo e o triângulo. Alguns artistas também dizem que o retângulo, hexágono, elipses, entre outras, também são formas básicas. E isso não está errado, né? Só que a gente pode gerar essas outras formas através de variações dessas três primeiras que eu mencionei. E agora, por que elas são consideradas formas básicas, fundamentais? Na real, existe mais de um motivo para isso. Não me diga! Bom, o primeiro motivo eu diria que é a simplicidade. Essas formas são fáceis de entender, principalmente para os iniciantes, e com elas dá para a gente treinar outros fundamentos, como técnicas de traço, composição, e já que elas são a base para o estudo de formas em três dimensões, a gente vai precisar delas para posteriormente estudar perspectiva, luz e sombra e outros fundamentos também. O segundo motivo seria a versatilidade delas, já que a gente pode combinar elas entre si e também deformar, transformar elas e as combinações delas para gerar formas novas. Por exemplo, se eu pegar um quadrado e esticar uma das dimensões, a gente consegue obter um retângulo dessa forma. E se a gente adicionar mais lados a esse quadrado, ou quem sabe fatiar ele, a gente pode chegar num hexágono ou em uma forma com uma outra quantidade de lados. A gente também pode pegar um círculo e aumentar a dimensão dele em alguma direção específica, então ele vai ficar deformado e assim a gente vai gerar um outro tipo de elipse. E toda essa versatilidade permite que a gente use essas formas para qualquer desenho que a gente queira fazer. Assim fica muito mais fácil de executar esse desenho em qualquer tema da nossa escolha, seja a criação de personagens, arquitetura, paisagens, a gente vai usar isso aqui para tudo. O terceiro motivo seria a fundamentação geométrica. O quadrado, o círculo e o triângulo eles têm propriedades características e distintas entre si. E por causa disso, essas formas ajudam a gente a entender melhor sobre simetria, proporção e relação espacial, que são conhecimentos essenciais para qualquer artista. Então, explicando melhor o que são essas características específicas de cada um. O círculo é a única forma geométrica que possui todos os pontos que compõem ele, né? Ou seja, todos os pontos da linha dele, a uma mesma distância do centro geométrico dele. E por causa disso que ele tem uma curvatura constante ao longo de todo o perímetro dele e também ele não possui nenhum lado, vértices ou ângulos. Já o triângulo é a única forma poligonal fechada que é composta pela menor quantidade de linhas possível. Ou em outras palavras, a gente não tem como fazer uma forma fechada que é composta apenas por linhas retas com menos de 3 linhas. E um outro detalhe é que qualquer triângulo, ou seja, não importa a forma dele, os ângulos internos dele sempre vão somar 180 graus. E o quadrado é a forma geométrica que tem os 4 lados iguais e que tem todos os vértices formados por linhas perpendiculares. E se a gente traçar duas diagonais internas entre os vértices desse quadrado, a gente vai ver que elas também são perpendiculares entre si. E isso é uma propriedade extremamente importante que é muito utilizada no desenho também. E o quarto motivo seria o simbolismo. As características que essas formas apresentam sempre foram e ainda são utilizadas pelos artistas para expressar uma ideia ou sentimento específico. Por exemplo, o círculo ele pode representar uma coisa mais no sentido de totalidade, unidade, algo como infinito, enquanto o quadrado ele simboliza mais estabilidade, ordem, equilíbrio, e o triângulo ele já representa mais força, dinamismo, espiritualidade. E isso é uma coisa que a gente já percebe em obras clássicas também. Quando os artistas desenhavam muitas linhas horizontais e verticais, que remetem mais ao quadrado, eles queriam passar uma sensação de maior estabilidade. Já no caso das obras mais dinâmicas, com mais movimento, eles utilizavam muito mais linhas inclinadas, com ângulos, que se assemelham muito mais ao triângulo. E o que interessa para nós aqui é praticar bem essas formas para entender isso tudo melhor. Então a gente pode começar desenhando elas diretamente com tamanhos diferentes,
Depois a gente pode começar a rotacionar elas, deixando elas em ângulos e inclinações variadas. E depois de tudo isso, a gente começa com os processos de combinação dessas formas, assim como as transformações. E praticando dessa forma que a gente começa a entender melhor a utilidade delas. E agora, galera, a gente vai começar um desenho bem massa para colocar em prática essas formas básicas, para vocês verem como funciona. Então aproveita aí para se inscrever aqui no canal, já que essa é a melhor forma para vocês continuarem acompanhando os vídeos aqui que eu estou criando. E eu aconselho vocês a primeiramente observar bem o processo para entender como ele funciona e depois pegar um papel e um lápis e desenhar junto acompanhando o vídeo. Então, galera, a primeira parte do desenho é estruturar a cabeça do nosso personagem. A gente vai criar aqui um personagem que é uma ave, né? Uma ave que eu estou criando do zero, não estou usando nenhuma referência. Então eu uso esse círculo para representar a estrutura da cabeça dele e agora eu estou usando triângulos para representar o bico dessa ave. Como essa ave é um personagem cartunesco, eu vou desenhar mais 2 círculos para fazer 2 olhos bem grandes, um maior do que o outro para dar um toque estranho. E agora eu vou colocar um capacete nela. Então esse círculo, essa elipse na real alongada, serve como a base do capacete, enquanto o círculo que eu estou fazendo em cima serve como o resto da estrutura desse capacete. E agora, para fazer a estrutura do pescoço dessa ave, a gente pode imaginar como se fosse um retângulo torto. Claro que uma noção melhor para desenhar isso de forma mais correta seria ter noção 3D, mas aqui as formas que a gente usa sempre são em 2D. Então o que eu quero mostrar com esse desenho aqui para vocês é que a gente usa essas formas 2D para também representar o espaço 3D. E isso a gente vai ver num vídeo mais para frente quando eu explicar sobre as formas em 3 dimensões. E é por isso que existe essa necessidade grande de entender as formas em 2 dimensões, porque é através delas que a gente constrói essas formas em 3 dimensões. E um outro detalhe interessante que eu quero que vocês percebam aqui é que as formas básicas, elas servem bem como estrutura mesmo, porque depois eu vou dando mais vida a essas formas, como por exemplo no bico, ele não segue exatamente aquele triângulo que eu fiz, é como se eu contornasse ele de uma forma diferente, dando mais vida para o corpo do personagem e alterando, deformando essa forma 2D como a gente viu nos exercícios anteriormente. Para fazer esse cinto que prende o capacete na cabeça dessa ave, eu fiz essa espécie de retângulo deformado que passa por trás da bochecha dela, por baixo do queixo e se liga no outro lado. Só que essa noção de se ligar ao outro lado é uma coisa que a gente faz meio na imaginação. A gente também pode desenhar as linhas, eu desenhei elas aqui, apesar delas não aparecerem depois no desenho final. Mas isso ajuda a gente a estruturar o desenho de uma forma melhor e também a entender como que essas formas se comportam no espaço. Para fazer essas folhas que estão presas ao capacete, eu uso triângulos, retângulos, losangos, e aí depende de como a gente quer fazer a folha. Pode fazer de várias formas diferentes, depende também do tipo de folha, obviamente, mas aqui eu estou fazendo ela da forma mais simples possível, forma mais compreensível e fácil de fazer. E eu faço algumas saindo de trás do capacete, como se elas estivessem no outro lado, e outras logo acima, para mostrar que elas estão ao redor de uma forma total. Para colocar a camisa que a ave está usando, eu usei um círculo para mostrar como que seria a gola dessa camisa e depois eu vou colocando mais outros detalhes, usando formas como retângulos distorcidos e triângulos para fazer realmente a gola dessa camisa. Após isso eu vou adicionando mais detalhes, ou seja, elementos que eu quero que apareçam no desenho, como por exemplo mais folhas no capacete para deixar ele um pouco mais rico, né? E também eu vou reforçando aquelas linhas que já estão corretas, ou seja, aquelas linhas que eu vou realmente utilizar no desenho final. O desenho ele é composto por várias linhas suaves, exatamente para depois a gente decidir quais que são as melhores para a finalização do desenho. Então a ideia de um desenho estruturado dessa forma é nunca iniciar ele com linhas muito fortes, porque a gente vai usar elas apenas como base para que depois a gente deforme essas formas e escolha as melhores linhas e as melhores formas para compor o desenho final. Mas esse assunto a gente pode falar melhor em um outro vídeo, então se vocês tiverem interesse, comentem aí,
que eu posso fazer um vídeo de como estruturar um desenho do início ao fim. E agora, para desenhar a fivela desse cinto que prende o capacete na cabeça da ave ali, do nosso personagem, eu uso um simples quadrado. Depois eu utilizo uma outra forma ali, distorcida só para mostrar o excesso dessa tira ali, que vai para fora e não fica presa. E agora, acelerando o vídeo aqui, eu vou fazendo a line art do meu jeito. Vocês podem ver que tem algumas coisas que eu vou modificando na line art no final. São decisões que eu já tomei, digamos, internamente na minha cabeça, então eu não preciso modificar no lápis. E eu simplesmente faço isso no início da minha finalização. E é nessa hora aqui que eu dou um pouco mais de vida para o personagem. A line art ela começa com umas linhas simples e logo em seguida eu vou dando mais peso em alguns lugares e menos peso em outros. Então eu vou controlando a espessura da minha linha e o quão dinâmica ela é. Os detalhes de sombreamento aqui desse personagem eu não fiz eles com lápis, eu vou fazer eles diretamente com caneta durante o processo de line art, agora mais para o fim do desenho. Isso é uma coisa que eu não aconselho para os iniciantes, é um processo que eu estou fazendo só porque eu já tenho na minha cabeça como essas formas 3D desse personagem se comportam no espaço. E novamente eu vou reiterar isso porque é absolutamente importante. Para entender formas em 3 dimensões, a gente tem que entender essas formas em 2 dimensões primeiro. Então aproveitem e treinem bastante o desenho, criem alguma coisa similar e para esse vídeo é isso aí. Fui!